Oi, oi, turminha, como é que vocês estão? Estão respondendo as atividades, vendo os vídeos, que é bastante importante, viu? Porque quando retornarmos, vocês vão ter que trazer toda essa bagagem de conhecimento. Porque, lembrando que eu acredito que vai ser um processo um pouco acelerado, né? Para que a gente dê continuidade ao ano letivo. Mas essa semana, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, né? Por quê? Porque eu vou corrigir as atividades anteriores, que é para vocês fixarem bem o conteúdo, e depois a gente dá continuidade às civilizações, tá certo? Vamos lá, né? Então, a gente vai corrigir as atividades da semana passada, ou seja, nós vamos corrigir a primeira atividade de quarta-feira, do dia 27. Então, vocês estejam com o material, porque no momento da correção, se vocês lembrem, né, até as aulas presenciais, quando eu falo, porque tem esse costume de que na sala, agora nesse momento que nós estamos, não vai dar. Mas aí peça ajudinha, ajuda da mamãe, de alguém responsável, para que vocês observem. Porque quando se trata de questões que envolvam respostas pessoais, vocês às vezes têm um pouco de dificuldade em saber se essa sua resposta é correta ou não. Até na sala mesmo, se eu começar com uma palavra e vocês colocarem outra, pronto. Vocês já acham que já fez errado. Então, peça esse auxílio, tá certo? Então, na quarta-feira, no dia 27/5, eu passei uma atividade com 5 questões, né? Na atividade, eu vou ler a atividade. A primeira questão estava perguntando. Vimos no capítulo 3 que os egípcios já viviam no norte da África há mais de 10.000 anos, aproximadamente. Assim como os sumérios, o que os egípcios também criaram, né? Aqui, essa pergunta vocês podem colocar vários aspectos dessa civilização, mas o que eu perguntei é qual a principal criação dos sumérios. Aí você vai colocar a escrita. Então, a primeira questão se trata da escrita hierográfica. Professora, eu coloquei que eram a questão da matemática, pode ser, né? Mas a principal foi escrita hierográfica. Na segunda questão, tá tranquilo, né? Na segunda questão, uma das escritas mais complexa da humanidade é a hierográfica. Então, vocês vão apontar as características. Quais foram as características? Porque ela era complexa. Como era que ela estava constituída, né? Como era que era escrita? Na terceira questão, no Egito Antigo, apenas algumas pessoas conheciam os símbolos dessa escrita. Dentre elas, quem conhecia esse símbolo? Sítio. Então, professora, eu coloquei o escriba. O escriba, ele era responsável pela compilação dessa escrita. Mas a pergunta está dizendo quem dominava além deles. Aí você pode colocar os sacerdotes, os governantes e também os escribas. Os escribas, gente, eles recebiam por fazer, era uma profissão importantíssima, mas não se tratava de somente eles dominarem essa. Então vocês vão colocar 3 elementos da sociedade: sacerdotes, governantes e o próprio escribas. Na quarta questão, quem eram os escribas? Na quarta questão está perguntando quem eram os escribas. Aí você vai colocar, eram pessoas especializadas, eles realmente recebiam, era uma profissão, né? Eles eram realmente responsáveis por fazer vários textos, compilar os textos dessa escrita hierográfica, que era uma escrita bastante rebuscada.
Na quinta questão, vocês vão observar que eu pedi para que vocês olhassem o texto da página 281, que tem até um escriba, onde ele vem falando a importância dele dentro da sociedade. Então, depois você vai dizer, explicar essa importância. No texto vocês podem colocar, né? Olha, o texto é esse aqui, tá vendo? Tem até uma imagem dele aqui. Então, o que vocês podem colocar em relação do texto, né? Olha, no texto está assim: ponha sua alma na escrita, observe como ela salva através do trabalho. Veja, não há nada que supere as escritas, são um barco perfeito. Farei com que goste de escrever mais do que da sua própria mãe. Farei com a sua beleza lhe seja mostrada. É uma profissão mais importante do que qualquer outra. Não existe igual na terra. Só vocês colocarem, né? Que segundo o texto, as pessoas não iam saber ler se não tivesse essa importante profissão, né? Porque através dele é que as pessoas tiveram acesso àquilo que estava escrito, né? Já tirasse do texto mesmo. Então, eu acredito que vocês deu um pouquinho, né, para que vocês respondessem. Se algo tivesse errado ou em dúvida, vocês apaguem e tentem copiar, colocar como vocês entenderam a explicação. Então, vamos passar para sexta-feira, a atividade do dia 29/5, tá certo? Então, vamos lá. Na atividade do dia da sexta-feira, também sobre os povos egípcios, vocês teriam que explicar por que a religião egípcia era politeísta. Então, qual o primeiro aspecto a se destacar? Politeísta, acreditavam em vários deuses e deusas. Respondendo isso, pronto, né? Não precisa entrar, porque se você for falar em questão porque eles acreditavam, vocês já vão entrar na esfera da religião. Então, só colocar isso, que estavam em vários deuses e deusas. Na segunda questão, por ser uma civilização agrícola, lembra que eu tinha explicado agrícola por quê? Porque toda a economia dependia do rio Nilo, né? Por quê? Porque essa região era uma região bastante desértica, mas eles se tornaram agrícolas porque o rio era tão fértil que eles produziam, tiravam toda aquela produção de alimentos e durava por muito tempo, né? Então, e do que os egípcios dependiam? Então, eles dependiam das plantações que eram nas margens do rio, né? Que o rio que era bastante fértil. Também os seus deuses eram importantes, né? Que os deuses eram... Por que o deus era importante na questão agrícola? Porque lembra que tudo que eles faziam voltavam-se para os deuses. E os deuses eram deuses de elementos naturais. Aqueles elementos, tudo que eles faziam, Deus do sol, o Deus da água. Então, toda aquela produção também eles não desvinculavam dos deuses, né? Que era a proteção, para que eles tivessem um bom cultivo. Então, tá tranquilo, né? Até aí. Também, na terceira questão, para os egípcios, os deuses tinham comportamentos semelhantes aos do ser humano. Por esse motivo, o que ocorria nos seus cultos? Voltando, né? Em seus cultos, os egípcios eles faziam oferendas de comidas, de bebidas, e também eles eram uma forma de presentear essas divindades. Então, o culto, além de ser um culto religioso, era um culto em que eles, antes de fazer todas as realizações, eles ofereciam, até porque os próprios deuses, eles tinham elementos que envolviam o humano, né? E também da questão animal e natural também. Na quarta questão,
O mais importante crença religiosa egípcia referia-se da vida após a morte. Então, o que é que eles acreditavam? Aí é que é uma parte da religião, né? Eles acreditavam, primeiro, que a alma ela teria que ser julgada. Só lembrando, antes da mumificação, gente, havia essa forma, né, de julgamento. Professora, todo mundo e pronto, eles não iam ser mumificados, não, é todo mundo do Egito. Não. Porque, lembra que eu falei, a mumificação era algo muito caro, né? Que passava-se muitos dias para fazer essa execução. Não sei se essa foi a forma de fazer com que eles não fizessem a mumificação com todo o povo. Mas é ao certo, né? O faraó, ele tinha 70 dias para retirar dos órgãos e o coração serviria, né, para esse tribunal. Esse tribunal consistia em tirar o coração e esse coração ele teria que ter o mesmo peso da pena, né, que é o tribunal de Osíris. Com isso, se o coração fosse equivalente, o mesmo peso da pena, aí sim, aí é que ele ia ser mumificado. Então, essa mumificação, ele só ganharia vida, né, se ele possuísse um coração leve e um coração sem culpa. Aí era o procedimento, ele teria todo aquele procedimento e ele voltaria, era a crença dele voltar à terra. Na quinta questão, entre os deuses egípcios estavam Osíris, Ísis, Horus. Vocês vão pesquisar, vocês teriam que pesquisar até no próprio livro e dar características. O que é que Osíris era importante? O que é que Ísis era importante? Vou dar logo a resposta, né? Ísis era responsável pelo tribunal, né? E Horus. Então, eu acredito que não ficou nenhuma dúvida na atividade. Na próxima atividade, agora a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo. Por quê? Porque a gente só parou a semana passada no conteúdo da civilização maia. E teve também uma atividade. E agora a gente vai para a civilização asteca, tá certo? Gente, vamos lá, né, dar continuidade. Só lembrando, como a gente fez a correção das atividades, que já é uma revisão, né, do conteúdo, que cada vez que a gente volta para os conteúdos, é uma forma de fixar mais ainda o conteúdo que vocês já aprenderam. A gente fez a correção das atividades, né? As duas atividades do livro e a atividade que foi da semana passada sobre a civilização, a primeira civilização que nós tratamos, que foi a civilização maia. Então, para dar continuidade, nós vamos hoje passar para a civilização asteca. Lembrando que esses são povos que ficavam muito próximos, né? Na próxima videoaula, a gente termina com os incas. Então, vamos lá, né? A civilização asteca, ela se estabeleceu na região central do México. Né? Eu nem preciso falar, né, como eu falei nas outras, a localização atual. Porque aqui você já está observando que essa civilização, ela nasce no local central onde está o país México, né? Nessa região do Texcoco também, diferente dos maias, os astecas eles tinham uma tradição guerreira, né? Por isso que lembra que eu falei com os maias eles não conseguiram reunir, né, naquele período, um império consolidado. Diferente dos astecas, que eles conseguem ampliar os seus territórios, seu domínio, conquistando vários povos, né? Só que nesse processo de conquista, antes deles atacarem, né, porque eles se mantinham
bastante consolidado no exército, né, guerreiro, eles primeiro tentavam com esses povos firmar um tipo de um acordo, né? Que esse acordo ele resultaria em que o povo que seria dominado, eles teriam que ser obrigados a pagar tributos. E esses tributos, na maioria das vezes, eram com alimentos, né? Os alimentos principais, o cacau e outros que os seus dominados tivessem. Mas isso era se esse acordo, né, que era firmado com o povo asteca e aquele povo dominado viesse ser consolidado. Se não fosse, seria através de um ataque militar, sim. A religiosidade era bastante importante. Por quê? Porque eles adoravam vários deuses e cada deus dele era relacionado com um elemento da natureza. Depois, quando eu estiver explicando a atividade, eu vou pegar o livro de vocês e vou pedir para que vocês observem, porque no livro de vocês tem a ilustração dos 4 principais deuses. Só lembrando, gente, com esse vídeo, fique em mãos com o livro que está o conteúdo na página 292 e 293, tá certo? Porque aí com a correção, vocês vão saber onde realmente eu estou falando, porque às vezes realmente confunde com as outras civilizações. Então, voltando. Eles acreditavam em vários deuses, que esses deuses eram relacionados com elementos naturais. Eu não vou falar o nome dos deuses porque eu vou quebrar minha língua e possivelmente pode ser que eu esteja falando, né, errado, a pronúncia errada. Mas depois a gente vai observar. A organização militar, primeiro, era bastante importante, porque foi a partir daí que contribuiu para a expansão territorial, econômica, política da civilização asteca. Então, a tradição era guerreira, olha aí que eu falei, contribuiu para a expansão. A conquista era feita entre acordos, como eu já tenho falado. Aqui eu só coloquei para que vocês depois lembrem. Se o acordo não fosse aceito, aí é que eles atacariam a região. Aqui foi a tributação, né? Que, como eu falei, pagavam em penas, em plumas, no ajade, que é um tipo de minério importante, né? O ouro, a prata, o milho ou o cacau. O comércio também era bastante importante. Por quê? Porque esse comércio havia no centro, né? Uma cidade, olha a palavra bem terrível de se falar. Essa cidade era que constituía a maior parte do comércio. Também é algo importante, no livro vocês trazem uma ilustração bem característica mesmo, como era feito esse comércio nessa região. Então, o principal alimento de troca, porque naquele período não tinha ainda uma moeda, era o cacau. Mas a gente poderia observar outros tipos de elementos, né? Outro tipo de objetos, tecidos, tudo que eles produziam, o milho, as penas, as plumas, objetos de cerâmica. Também, naquele contexto do comércio, eles tinham exposição, né? De escravos capturados. Outra coisa importante se ressaltar era como foi definido esse centro, né? Como surgiu a cidade asteca, né? Ela surge através de algo mitológico em que se os conquistadores, chegassem no local em que eles observassem que tivesse um colibri azul, era aí aquele local que eles iam constituir a cidade asteca. Mas a gente vai aprofundar mais com atividade. Gente, eu já vou explicar a atividade para vocês. Só lembrando que a atividade é no livro da página 294. Então, a primeira questão, vocês vão observar que tem um texto, olha, um texto bem característico, que ele vem falar da fundação da cidade. Esse textozinho aqui. Eu vou dar uma lida rapidinha para que vocês identifiquem os elementos que vocês vão utilizar para depois responder a atividade. No texto está falando assim: segundo as lendas da tradição asteca,
A escolha do local de fundação da cidade, ela foi determinada por uma profecia do deus colibri azul. Dizia o deus que os astecas recebiam um sinal quando encontrassem o local ideal para a fundação da sua cidade. Então, o sinal esperado era a águia, né, pousando em um cacto sobre uma rocha, trazendo em seu bico uma serpente que teria se encontrado no centro do lago de Texcoco. Vendo? Então, onde eles fundaram essa cidade, que quer dizer, o nome da cidade, Tenochtitlan, quer dizer rocha de cacto. Quando a gente faz aquelas feiras de nações, o ano passado mesmo, que foi belíssimo, a representação da cidade mexicana, vocês já observam todo esse aspecto na atual bandeira mexicana, né, que tem todos esses aspectos também. Por quê? Porque eles trazem ainda esse legado asteca. Então, a letra A está assim. Qual é o nome do deus asteca que determinou o local de fundação da cidade de Tenochtitlan? Então, vocês vão observar que tem 3 nomes bem esquisitos, que não faz correlação nenhuma com... na verdade, as correlações que tem aqui, para que vocês não se atrapalhem, é nome de deuses. Os deuses aqui, olha, que está na página 292, os deuses, as alternativas. Só que a pergunta é em relação à fundação, o local da fundação. Então, tá óbvio que vocês marquem, né, quando vocês forem fazer a atividade, marque a alternativa em que traz o nome colibri azul. Na letra B, vocês vão explicar, de acordo com a lenda asteca, o que esse deus dizia. Então, vocês podem retirar um trecho do texto que já responde, né? O colibri azul, ele dizia que os astecas... Entendeu, né? Vocês vão tirar do texto mesmo. E na segunda questão, qual das imagens abaixo representa a lenda sobre a fundação da cidade, tratada no texto? Assinale-a e depois justifique a sua escolha com os elementos da imagem. Na primeira imagem, intitulada como Códice Mendonça. E na segunda imagem tem Códice também Mendonça. Só que ambas as imagens, ela traz diferentes aspectos da civilização. Só que a que você tem que marcar é a que corresponde à origem da cidade, que vocês já podem observar, né, pela presença da águia no centro da Códice, que está pousando no cacto. Então, não precisa nem vocês, só vai justificar isso, porque a segunda imagem, ela está muito pequena, mas se vocês observarem, vocês vão ver que trata-se de diferentes cenas do cotidiano asteca. Então, eu espero que vocês marquem e façam a atividade corretamente, já está bem explicado. E até a próxima aula.